Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Palmeiras reestreia alguns titulares, continua fazendo os seus testes, fica com um jogador a menos, mas pelo menos garante o empate. Tem uma coisa que precisa ser dita. Ainda falta o centroavante pedido pelo Abel Ferreira. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Em mais um jogo do Paulistão em Volta Redonda, sim, o Palmeiras empatou em 1-1 com o São Bento de Sorocaba, saiu atrás inclusive, buscou o empate, mas dominou a partida, controlou a partida mesmo com um jogador a menos. Um jogador a menos desde os 23 minutos do primeiro tempo. O goleiro Everton, numa falha defensiva ali entre o Danilo e o Gustavo Gomes, o São Bento aproveitou, o Everton saiu fora da área, acabou fazendo a falta pela regra, chance clara de gol fora da área, da cartão vermelho. Se fosse na área, o pênalti seria marcado e seria apenas cartão amarelo. O Everton sai e aí tem que entrar o Vinícius Silvestre no lugar do Garcia, lateral direito. Bom, foram alguns titulares que reestrearam depois de alguns dias de folga, de férias, né? O Palmeiras está fazendo essa gestão física do elenco, né? O Lucas Lima, por exemplo, que antecipou as férias, agora foi-lhe dado um descanso, ele se reapresenta só no dia 31 de março. E assim o Palmeiras vai tentando gerenciar o seu elenco, que disputou quase 80 partidas na temporada passada. O goleiro Everton, o zagueiro Gustavo Gomes, o lateral esquerdo Matias Vinha e o atacante Rony. Esses titulares, né, voltaram junto com outros atletas que já estavam jogando o Campeonato Paulista. Muitos garotos da base, por exemplo. O Renan, que fez um ótimo primeiro tempo, inclusive, e aí é interessante ver o Gomes, né? Porque o Renan joga pelo lado esquerdo, zagueiro canhoto, inclusive às vezes pode fazer até a lateral esquerda. O Gomes estava atuando pela direita. No intervalo, o João Martins resolve, o auxiliar técnico do Abel Ferreira, que segue em férias, resolve trocar o Renan pelo Luan, e o Luan vai para sua posição de origem, né, pelo lado direito, e aí o Gomes volta para o lado esquerdo. E o Gomes joga com o seu refino habitual em qualquer posição, em qualquer lugar. É muito legal de ver isso. Do meio para frente, bom, quando começa o jogo, o Garcia está na lateral direita, o Vinha na esquerda e o meio de campo com os três porquinhos, né? O Danilo, o Patrick de Paula e o Gabriel Menino. Quando o Garcia tem que sair sacrificado, entre aspas, né, para o Vinícius Silvestre entrar no lugar do Everton, o Gabriel Menino vai para a direita. E aí o Palmeiras fica com menos um jogador no meio campo. Lá na frente, e isso me chamou a atenção, o Lucas Esteves, que é lateral esquerdo, está aberto numa segunda linha, como ponta. Do outro lado o Rony e na frente o Rafael Elias, como um jogador de referência, porque né, para tentar fazer essa função. Mas o Rony se deslocou bastante, o Rony se movimentou muito e pela qualidade que tem, e até pela experiência, né, ele dominou o setor ofensivo, foi dele as principais jogadas, né, ele conseguiu tentar, né, pelo menos, envolver a marcação da equipe do São Bento. Só que depois que o Palmeiras perde o Everton expulso, e aí tem que tirar um jogador e acaba numericamente sendo prejudicado no jogo, sofre o gol por conta... logo na sequência, né, por conta dessa falha defensiva, inclusive, né, porque o jogador do São Bento aparece entre os dois zagueiros para poder concluir e marcar o gol. Mas aí o Palmeiras começa a adotar uma estratégia que não é muito comum do Verdão. Ligações diretas, muito por conta da bola longa do Gustavo Gomes. Tem uma, inclusive, que o Rafael Elias quase marca, e gol perdido, né? Porque a bola quica na frente do goleiro e ele tenta tirar de perna esquerda, ela passa do lado do gol. E na sequência o Rony acaba cavando o pênalti que aconteceu, do Julinho, né? Botando a mão na bola, e o Gomes empata o jogo. Depois, no segundo tempo, teve as trocas, né? Mais trocas ainda do João Martins, e o Palmeiras fez outros testes, como por exemplo, da entrada do panamenho alto de 1,90, da base, né, do sub-20, de 20 anos, o Newton Williams. Entrou meio afoito, né? Fez algumas faltas desnecessárias, estava tentando algum espaço, né, para fazer aquela chegada na imposição física, ganhar um espaço ali na frente, mas pouco conseguiu produzir. Acho que ainda não deu para ver o que ele pode, né, fazer efetivamente lá no ataque. O Gabriel Silva, que entra na sequência, e esse sim foi artilheiríssimo na base, né? É um 9 de muita mobilidade e que faz muitos gols. Ele até foi um pouquinho mais agressivo, conseguiu incomodar mais
o goleiro adversário. Mas a chance mais clara foi do Gabriel Menino, né? Que aparece muito bem no ataque. Ele até estava um pouco mais recuado, mas nessa jogada pelo lado direito ele dá um chutaço e o goleiro espalma. E o Rony também teve outra chance. O Palmeiras criou chances para vencer o jogo, mesmo com um jogador a menos. Mas ainda, claro, carecendo de entrosamento. No meio de campo você tem o Danilo e o Patrick de Paula, que jogam uma enormidade, cometendo erros bobos até, né? De erro de passe ou de soberba, né? De tentar garantir o domínio, achando que vai conseguir levar o jogo, e às vezes a bola lhe era roubada, mas tecnicamente são ótimos jogadores e até acho que fizeram um bom jogo na média, assim, né? Com essa ressalva de alguns erros bobos de passe. E não tinha um meio armador, né? Não tinha. Por isso que o Patrick de Paula estava jogando um pouco mais avançado e ele era o construtor, ou muitas vezes essa bola vinha de uma ligação direta porque não tinha um jogador a mais ali no meio exatamente por conta da expulsão. Então o Palmeiras teve que se adaptar ao campo, ao jogo, à partida, à forma como as coisas foram se desenrolando, e o João Martins fazendo suas alterações, os seus testes ali na frente para tentar alguma coisa. É o que vale. É o que vale para você testar, por exemplo, o Renan na zaga como foi no primeiro tempo, o Esteves numa segunda linha que eu acho que não funcionou, mas ok, acho que vale o teste, porque você tem o Matias Vinha pela esquerda, na direita você tem muitas opções, né? Seja dos mais experientes, o Marcos Rocha, o Michael, até o Gabriel Menino jogando por ali, o Rony, acho que o Rony tem essa... cada vez mais marca essa presença como titular, pela variação que ele faz, pode ser testado como falso 9, como já foi inclusive, mas ficou cada vez mais evidente, né? Seja pela carência de você ter que utilizar o Rony improvisado ou testar um Rafael Elias, ou um Gabriel Silva, ou um Newton, de que falta um cara mais afirmado no ataque. O Abel Ferreira falou, identificou esse problema e o Palmeiras vai precisar contratar esse jogador. Porque claro que os testes são bacanas, são interessantes, a gente vai ver esses caras recebendo mais oportunidades, a temporada é muito longa, mas eu falo em característica. O Palmeiras hoje não tem um cara de característica para substituir o Luiz Adriano que seja um cara efetivo, que seja um cara afirmado, que seja um cara que você possa ficar tranquilo porque ele vai resolver os teus problemas no ataque. Não quer dizer que ele vai fazer gol todos os jogos, mas que você tenha uma referência, que você tenha um jogador qualificado lá na frente a ponto dele ser abastecido, seja para fazer o pivô, seja para centralizar, seja para procurar companheiros que cheguem em velocidade, um centroavante típico, nato, fazedor de gols. Falta esse cara. E é por isso, não à toa, que o Abel Ferreira identificou esse problema e que o Palmeiras está no mercado. Não conseguiu contratar o Rafael Borré, mas vai precisar buscar outro nome que seja, como eu disse, ou um cara mais fixo e posicionado, tipo o Sebastião Ferreira, ou um cara de mais mobilidade, como o Tati Castelhanos, como o Juan Dineno, como o Tiquinho Soares, que eu acho que até não seria o caso, porque é um cara mais experiente. Eu, se fosse o Palmeiras, apostaria nos mais jovens, né, como são o caso dos dois primeiros citados. Eu acho que precisa buscar sim esse nome. O Luiz Adriano é um cara que dispensa comentários, apresentações, decisivo, um cara muito interessante e foi muito importante na temporada da Tríplice Coroa, mas a gente não sabe se ele vai poder jogar todos os jogos. A temporada é muito longa, é insana, o calendário é muito intenso, então é necessário que tenha um jogador ali ou para jogar com ele ou para substituí-lo eventualmente. No elenco tem opções, tem alternativas, mas eu acho que elas não são suficientes para o que o Palmeiras precisa na sequência da temporada. E vocês? Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!